No nosso primeiro vídeo de estrutura de dados, onde nós aprendemos sobre array, nós vimos que o array é incrível para velocidade de acesso, mas ele é rígido. Então, se você precisa inserir um elemento no meio de um array de 1.000 itens, você tem que empurrar todo mundo para frente. E hoje a gente vai resolver isso com o que a gente chama de linked list ou lista linkada. Indo para o ScaleDraw aqui, fazendo a analogia do array, se a gente quer inserir isso aqui entre o 5 e o 4, a gente tem que pegar e empurrar todo mundo que está aqui para frente. E aí sim a gente consegue inserir o valor que a gente quer no array. E assim, para entender a principal diferença entre o array e a linked lists, é como se pensar que o array é como se fosse uma estante de livros. Então, cada posição tem um número fixo. Se você quer o livro 5, você vai direto nele. A pilha que nós vimos no último vídeo é uma pilha de pratos, então a gente só mexe no que está em cima. Já a linked list é uma caça ao tesouro. Então você tem a primeira pista leva para a segunda pista e a segunda leva para a terceira. Você não sabe onde está o tesouro final, só sabe o caminho que você tem que percorrer para chegar nele. Então, aqui exemplificando isso que eu acabei de falar no Excalidraw, nós tínhamos isso, que era a nossa pilha. Já na nossa linked lists, a estrutura fica um pouco diferente. É como se fosse assim. Então a gente tem as pistas e a pista um só sabe da pista 2, a pista 2 só sabe da pista 3 e assim por diante, até a gente chegar no tesouro, né? Falando um pouco agora sobre as operações, assim como nas pilhas, os frameworks modernos, as linguagens modernas um, já deixam meio que tudo pronto. Então é só você dar, por exemplo, no .NET um ponto .add. E nisso você não vê nada disso aqui acontecendo. Você... E o legal é que aqui a gente não move ninguém, porque na memória isso daqui não está sequencial como é um array, pode estar em diversos pontos diferentes da memória. O next sabe exatamente onde o outro está, em qualquer lugar da memória, por isso que ele é bem escalável também, diferente do array. Então, quando a gente dá um add, a gente não está movendo ninguém para frente para inserir alguém ali no meio. A gente só está fazendo uma revinculação de nós. Então, bom, é exatamente isso que a gente fez. Se a gente quer inserir alguém exatamente entre esses dois nós não vamos empurrar para frente, a gente vai desvincular esse que está apontando para esse, apontar para o novo e o novo vai apontar para esse. Então a gente só mudou os ponteiros. Legal, né? É bem mais simples do que empurrar todo mundo para frente. E mostrando isso por trás dos panos, o que, que tem por trás da função .add no .NET, acho que se eu não me engano no Java também é. Mudando aqui para o VS Code, vou mostrar para você. É exatamente essa função aqui. Vamos chamar ela de addAfter e recebe um node. Esse node é de um tipo genérico e nós vamos chamar ele de node anterior, que é o que a gente vai desvincular, e o valor. Beleza, aqui a gente precisa criar o nosso novo nó. Então, na verdade, eu vou chamar de novo node. E aí sim criar o node de tipo genérico também, né? E o valor. Beleza. Agora a gente precisa fazer com que o novo nó segure a mão
do próximo da lista. Então a gente está pegando o ponteiro que estava ali e fazendo ele apontar para o próximo da lista. Então a gente pega o novo node.next e esse novo node.next vai receber o do nó anterior, porque ele vai entrar entre o anterior e o próximo, né? Que a gente vai estar fazendo a inserção dessa forma aqui. E por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que o nó antigo, que é o node anterior, solte a mão do que ele estava segurando e passe a segurar a mão do novo nó. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Node anterior ponto next. Agora ele vai segurar a mão do novo node. É exatamente isso que acontece. Opa, dei muito zoom aqui. Aí agora tá dando para ver tudo. No ponto .add no .NET, por exemplo. E para remover, quando nós estamos removendo um ponto remove, por exemplo, o ponto remover é ainda mais engraçado, mais maluco, assim, dizendo. Porque a gente não deleta o nó, a gente só simplesmente esquece da existência dele. Então, voltando aqui pro Excalibur, é como se nós quiséssemos remover esse nó que a gente inseriu aqui, então a gente só vai esquecer da existência dele. Então a gente volta para o fluxo anterior e deixa ele lá para o garbage collector lidar com ele e apagar a existência dele, né? Então não tem ninguém apontando para ele, o garbage collector apaga. É um lixo, é uma memória que deve ser limpa, né? Então a própria linguagem cuida disso, né? Mostrando o código de, vou descer aqui para ficar melhor, de uma remoção, é, é como se é bem parecido com isso, só que a lógica é a seguinte: a gente vai pegar um node anterior, ponto next, e ele vai receber o nó, o que o nó a ser removido está apontando. Então, o nó anterior, que não, voltando aqui no Excalibur para ficar mais claro, o nó anterior ele vai receber o que esse nó que vai ser excluído estava apontando. Então a gente quer pegar esse next e passar para que ele aponte para esse que está aqui na frente. É exatamente isso. E a gente precisa desvincular o que esse aqui estava apontando, que era o ponteiro que vinha daqui para cá, que era esse ponteiro. Então a gente tem que tirar isso também, fazer ele não apontar para nada. E aí a gente faria mais ou menos assim. E é isso. Pronto. Desconectamos. Não tem mais nada. O Garbage Collector vai lidar com ele. E aí, pô, você pode estar pensando aí, se a inserção é tão boa, por que a gente não usa linked list para tudo? E, e não sei se você lembra do primeiro do vídeo de array, nós dizíamos que a busca é on. Já aqui no linked list, a busca é péssima, porque ela tem que fazer aquele todo caminho do tesouro que eu estava explicando. Então, um pergunta para outro, que pergunta para outro, que pergunta para outro. Então, por exemplo, num array, array na posição 500 é instantâneo, você vai receber o resultado na hora do valor que está no array na posição 500. No linked list, para achar um nó 500, você tem que perguntar para o primeiro onde está o segundo, para o segundo onde está o terceiro, para o terceiro onde está o quarto, até chegar na posição 500. E, bom, essa é a principal diferença da linked list e do array. E tem que saber exatamente quando usar cada um. Fazendo um breve resumo, uma conclusão, é que a linked list ela é uma estrutura que dá liberdade de memória, porque ela não é fixa, ela não é travada, igual o array que tem um tamanho fixo.
ela pode crescer e diminuir sem esforço. Só que ela tem um custo. Tudo, eu costumo dizer que tudo na computação tem um trade-off. E o trade-off de uma linked list é que para encontrar algum valor específico vai demorar. Então, fazendo uma breve comparação entre array e linked list, o acesso, que é procurar um index em um array, é O1, numa linked list é O de n, porque tem que percorrer tudo como eu falei. Uma inserção no início em um array é O de n, porque tem que empurrar todo mundo para frente, enquanto numa linked list é O de 1. Já a remoção no array é O de n, pelo mesmo motivo, que a gente tem que desempurrar todo mundo, enquanto numa linked list é O de 1. Então, essa aí é a principal diferença entre um array e uma linked list. E esse foi o vídeo, mais curtinho também, mais breve, mas acredito que ficou bem explicadinho, cobriu todos os pontos. E, bom, é isso. Se você gostou, dá um like. Se você tá gostando dos conteúdos, se inscreva no canal. Como eu disse nos outros vídeos, e é bom reforçar, esses vídeos fazem parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas, em que eu sou o coordenador. E como orientador desse projeto, eu tenho o professor Paulo Alexandre Bressan. E bom, é isso, pessoal. Até mais. Fui.